Em uma estrada deserta, às 3h47 da madrugada, você vê um homem de terno preto pedindo carona. Se você parar, nunca mais será o mesmo. Hoje você vai descobrir o que realmente acontece quando alguém dá carona para essa figura sombria que aparece nas estradas mais isoladas do Brasil. Existem dezenas de relatos similares espalhados por todo o país. Histórias que seguem um padrão tão preciso que é impossível ser coincidência. Os sobreviventes nunca conseguem explicar completamente o que aconteceu durante aquelas horas perdidas. Alguns tentam esquecer, outros ficam obcecados tentando entender. Mas todos carregam a mesma marca, a mesma sensação de que algo os mudou para sempre naquela noite. Você está prestes a conhecer os 3 casos mais perturbadores já documentados. Casos que revelam uma verdade sobre essa entidade que vai além do que qualquer pessoa poderia imaginar. Mas preciso avisar você desde já. Alguns detalhes podem ser extremamente perturbadores. E se você já deu carona para um desconhecido de madrugada, talvez seja melhor prestar atenção extra ao que vai descobrir agora. Vamos começar pela BR-116, no interior de São Paulo. Março de 2019. Era uma quinta-feira fria e chuvosa, quando Roberto Mendes começou mais uma de suas viagens noturnas. Caminhoneiro há 22 anos, ele conhecia cada curva daquela estrada como a palma da mão. Roberto tinha 45 anos, 2 filhos e uma regra que nunca quebrava: jamais dar carona para desconhecidos, especialmente de madrugada, especialmente em estradas desertas. Mas naquela noite, algo foi diferente. Eram exatamente 3h51 quando os faróis do caminhão iluminaram uma figura parada na beira da pista. Um homem vestindo um terno preto impecável, completamente seco, apesar da chuva que caía há horas. Roberto diminuiu a velocidade instintivamente. Havia algo estranho naquela cena. O homem não acenou, não fez gestos desesperados como alguém que realmente precisa de ajuda. Ele apenas ficou parado ali, olhando diretamente para o para-brisa do caminhão. Contra todos os seus instintos, Roberto parou. Até hoje ele não consegue explicar por quê. Disse que foi como se não tivesse escolha, como se seus braços movessem o volante sozinhos. O homem se aproximou da cabine com passos lentos e precisos. Não correu para se proteger da chuva, não demonstrou pressa ou urgência. Apenas caminhou calmamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Quando abriu a porta, Roberto sentiu o ar gelado entrar no caminhão. Uma friagem que cortava os ossos, muito mais intensa que o clima lá fora. O termômetro do painel, que marcava 18 graus, despencou para menos de 10 em questão de segundos. O homem entrou no veículo sem fazer ruído. Nem o barulho dos sapatos no metal da cabine, nem o som da roupa se movendo. Apenas um silêncio pesado, que parecia engolir todos os outros sons da noite. Roberto tentou cumprimentar o passageiro, mas as palavras morreram na garganta. Havia algo no rosto daquele homem que era profundamente perturbador. Não era desfigurado ou assustador no sentido convencional. Era apenas vazio, como se não houvesse nada por trás daqueles olhos escuros. Durante os primeiros quilômetros, eles seguiram em silêncio total. Roberto mantinha os olhos fixos na estrada, tentando ignorar a presença sinistra ao seu lado. O frio dentro da cabine estava tão intenso que ele conseguia ver a própria respiração. Foi quando o homem começou a falar. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas cada palavra parecia ecoar dentro da cabeça de Roberto de forma impossível. Primeiro, ele mencionou o nome da ex-esposa de Roberto, uma mulher que havia morrido em um acidente de carro 5 anos antes. Depois, falou sobre o problema financeiro que Roberto estava escondendo da família, dívidas que mais ninguém sabia que existiam. O homem sabia detalhes íntimos sobre a infância de Roberto, traumas que ele nunca havia contado para ninguém, memórias que Roberto tentava esquecer há décadas. Era impossível que um estranho soubesse essas coisas. Roberto tentou perguntar como ele sabia de tudo aquilo, mas sua voz não saía. Sua garganta estava completamente travada. O pânico começou a tomar conta quando percebeu que estava perdendo o controle do próprio corpo. Suas mãos continuavam no volante, seus pés nos pedais, mas ele não estava mais dirigindo conscientemente. O caminhão seguia pela estrada como se tivesse vida própria. Roberto estava aprisionado dentro do próprio corpo, assistindo tudo como um espectador. A última coisa que se lembra é do homem sussurrando algo sobre uma viagem que ainda não havia terminado.
Depois disso, tudo ficou preto. Roberto acordou 3 horas e 27 minutos depois. Estava sozinho na cabine, estacionado no acostamento de uma estrada que ele não reconhecia. O sol estava nascendo, a chuva havia parado e a temperatura havia voltado ao normal. Confuso e desorientado, ele checou o GPS para descobrir onde estava. O que viu o deixou completamente apavorado. Durante aquelas horas perdidas, o caminhão havia percorrido exatos 340 quilômetros, mas Roberto não tinha lembrança alguma de ter dirigido essa distância. Pior ainda, ele estava na direção oposta ao seu destino original, como se alguém tivesse tomado o controle do veículo e seguido um caminho completamente diferente durante a madrugada. Roberto ligou o caminhão e foi direto para o posto de gasolina mais próximo. Precisava entender o que havia acontecido. No posto, o atendente confirmou que era impossível ele ter chegado até ali pela rota normal. Havia pelo menos 5 horas de diferença entre onde ele deveria estar e onde realmente estava. Mas o caso de Roberto não é único. Na verdade, existem padrões muito específicos que se repetem em todos os relatos similares. Padrões que sugerem que essa entidade segue regras muito precisas. Primeiro, ele sempre aparece entre 3 da manhã e 4 da manhã. Nunca antes, nunca depois. Como se existisse uma janela específica de tempo em que ele pode se manifestar no nosso mundo. Segundo, o terno preto é sempre impecável. Não importa se está chovendo, nevando ou ventando. Suas roupas nunca estão sujas, molhadas ou amassadas, como se ele fosse imune às condições climáticas. Terceiro, ele nunca fala primeiro. Sempre espera ser questionado ou abordado. Mas quando fala, demonstra conhecimento impossível sobre a vida de quem dá carona. Segredos que ninguém mais poderia saber. Quarto, a temperatura do veículo sempre despenca drasticamente durante sua presença. Não é um frio normal, é uma friagem que parece vir de dentro dos ossos, como se a própria essência da vida estivesse sendo drenada do ambiente. Quinto, todas as vítimas perdem horas de memória, períodos específicos de tempo que simplesmente desaparecem de suas lembranças. E durante essas horas perdidas, elas sempre percorrem distâncias impossíveis. Este último padrão fica ainda mais perturbador no caso de Maria Clara Santos, estudante de 22 anos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dezembro de 2020. Maria estava voltando para casa após as festas de fim de ano, quando teve seu próprio encontro com o homem do terno preto. Era 3 horas e 15 minutos quando ela viu a figura na beira da BR-290. Maria dirigia sozinha há apenas 1 ano e sempre foi muito cuidadosa, mas naquela noite, algo a compeliu a parar. O homem entrou no carro dela da mesma forma silenciosa. A temperatura despencou imediatamente. E então ele começou a falar sobre coisas que Maria pensava que ninguém sabia. Ele mencionou o aborto que ela havia feito aos 18 anos, um segredo que ela guardava desde então, que causava pesadelos até hoje. Depois falou sobre as cartas de amor que ela escrevia, mas nunca enviava. Cartas dirigidas a alguém que havia morrido em um acidente 2 anos antes. Maria tentou gritar, mas sua voz não funcionava. Tentou parar o carro, mas suas mãos não obedeciam. Por 4 horas e 40 minutos, ela foi prisioneira no próprio veículo, enquanto algo ou alguém controlava cada movimento. Quando acordou, estava em um posto de gasolina a 280 quilômetros de distância, na direção completamente oposta ao seu destino. O funcionário do posto disse que ela havia chegado ali dirigindo, mas parecia estar em transe, os olhos abertos, mas sem nenhuma consciência. As câmeras de segurança do posto mostraram Maria saindo do carro sozinha. Não havia sinal do homem do terno preto, como se ele tivesse simplesmente desaparecido entre o banco do passageiro e o momento em que ela abriu a porta. Mas existe um caso ainda mais perturbador, um caso que revela a verdadeira natureza dessa entidade e o motivo pelo qual ela busca contato com humanos na calada da noite. A família Silva estava voltando de uma viagem de férias em janeiro de 2021. Marcos Silva, de 38 anos, dirigia com a esposa Carla e os 2 filhos, Amanda, de 15 anos, e Pedro, de 12. Eles estavam na rodovia Fernão Dias, próximo à divisa entre São Paulo e Minas Gerais, quando o carro apresentou uma pane elétrica. 3 horas e 32 minutos da manhã. O veículo simplesmente morreu no meio da estrada deserta. Marcos tentou ligar o carro várias vezes, sem sucesso. Carla sugeriu que esperassem até o amanhecer para pedir ajuda, mas as crianças estavam com frio e medo. Foi quando os faróis de um carro se aproximaram. Mas não era um carro. Era o homem do terno preto, caminhando pela estrada como se fosse a coisa mais normal do mundo.
Ele se aproximou da janela do motorista e ofereceu ajuda com uma voz estranhamente gentil. Marcos, desesperado para sair daquela situação, aceitou a ajuda. O homem pediu para entrar no carro, disse que conhecia o problema e poderia resolver rapidamente. Contra todos os instintos de Carla, Marcos abriu a porta. O que aconteceu em seguida foi diferente dos outros casos. O homem não apenas entrou no carro, ele pareceu se apoderar completamente do veículo e de todos os ocupantes simultaneamente. A temperatura despencou tanto que as crianças começaram a tremer violentamente. O homem se posicionou no banco do passageiro, mas sua presença parecia preencher todo o espaço interno do carro. Então ele começou a falar sobre o acidente que ia acontecer, não um acidente que havia acontecido, um acidente futuro. Ele descreveu em detalhes como um caminhão perderia o controle a 50 quilômetros dali, como uma família inteira morreria no impacto. Marcos tentou sair do carro, mas as portas não abriam. Tentou desligar o motor, mas o carro havia voltado a funcionar sozinho e agora seguia pela estrada sem que ninguém o controlasse. Por mais de 5 horas, a família Silva foi obrigada a assistir enquanto o homem do terno preto dirigia seu veículo sem tocar no volante. Suas mãos permaneciam cruzadas no colo enquanto o carro navegava pelas estradas com precisão sobrenatural. Durante toda a viagem, ele falou sobre tragédias futuras, acidentes que ainda não haviam acontecido, mortes que estavam por vir. Cada descrição era tão vívida e detalhada que parecia mais uma lembrança do que uma previsão. Amanda, a filha mais velha, foi a primeira a desmaiar. Pedro seguiu alguns minutos depois. Carla tentou resistir, mas a pressão psicológica era insuportável. Marcos foi o último a perder a consciência, ouvindo o homem sussurrar algo sobre o preço de testemunhar o impossível. A família acordou 2 dias depois em um hospital na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais, 412 quilômetros de onde deveriam estar. Os médicos disseram que eles foram encontrados inconscientes dentro do carro, estacionado perfeitamente em uma vaga do hospital. Ninguém viu como chegaram lá. As câmeras de segurança das estradas não registraram a passagem do veículo. Era como se eles tivessem se materializado diretamente no estacionamento do hospital, sem percorrer o caminho físico até ali. Os exames médicos revelaram algo ainda mais perturbador. Todos os membros da família apresentavam no sangue vestígios de uma substância que os médicos nunca haviam visto antes, algo que não constava em nenhum banco de dados médico conhecido. A substância desapareceu do organismo deles após 48 horas, mas deixou efeitos permanentes. Todos passaram a ter pesadelos idênticos durante semanas, sonhos onde viam acidentes acontecendo em estradas que nunca haviam visitado. Mas o mais assustador ainda estava por vir. 3 dos acidentes que eles sonharam realmente aconteceram nas semanas seguintes, exatamente como haviam visto nos pesadelos, nos mesmos locais, nos mesmos horários, com as mesmas vítimas que haviam aparecido em seus sonhos. O caminhão que perdeu o controle, a família que morreu no impacto, tudo aconteceu exatamente como o homem do terno preto havia descrito durante aquela viagem impossível. Os Silva tentaram avisar as autoridades sobre os outros acidentes que haviam sonhado, mas ninguém levou a sério, até que mais 2 tragédias aconteceram exatamente como previsto. Então a polícia começou a fazer perguntas muito desconfortáveis. Como uma família podia prever acidentes com tamanha precisão? Como sabiam detalhes que só os investigadores conheciam? O que realmente havia acontecido durante aqueles 2 dias perdidos? Mas existe algo que nenhuma das vítimas consegue esquecer, algo que todas mencionam quando contam suas experiências. Nos momentos finais, antes de perderem a consciência, o homem do terno preto sempre sussurra a mesma frase. Ele diz que o encontro não foi acidental, que ele escolheu especificamente aquela pessoa para ser uma testemunha, e que a partir daquele momento, elas estariam para sempre conectadas a ele. Essa conexão não termina quando a carona acaba. Na verdade, ela está apenas começando. Roberto, o caminhoneiro, desenvolveu uma capacidade perturbadora após seu encontro. Ele começou a ter visões de acidentes momentos antes deles acontecerem. Visões tão claras e detalhadas que conseguia evitar tragédias mudando de rota no último segundo. Maria Clara descobriu que podia sentir quando algo ruim estava prestes a acontecer com pessoas próximas. Uma sensação física de aperto no peito que a alertava para perigos iminentes. Ela salvou a vida de 3 amigos seguindo esses pressentimentos. A família Silva relata que ainda vem o homem do terno preto regularmente. Não mais em estradas, mas em suas próprias casas, parado no canto do quarto durante a madrugada, observando do jardim através das janelas, sempre presente, sempre vigilante. As crianças são as mais afetadas. Amanda desenvolveu uma fobia severa de sair de casa após o anoitecer.
Pedro para de falar por horas sempre que vê um homem de terno na rua. Ambos desenham compulsivamente a mesma figura. Um homem alto e magro vestido de preto, sempre sem rosto definido. Investigações em jornais antigos revelaram um padrão que se estende por mais de 30 anos. Relatos similares aparecem com frequência assustadora em diferentes regiões do país, sempre seguindo as mesmas características, sempre deixando as mesmas marcas nas vítimas. Mas existe uma descoberta ainda mais perturbadora sobre essa entidade. Todos os locais onde o homem do terno preto aparece têm algo em comum. São pontos onde tragédias acontecem com frequência anormal. Trechos de estrada conhecidos pelos altos índices de acidentes fatais. Curvas onde caminhões tombam sem explicação. Retas onde motoristas simplesmente perdem o controle. A teoria mais aceita entre os pesquisadores é que essa entidade se alimenta do trauma e da dor humana, que ele precisa de testemunhas para absorver completamente a energia emocional das tragédias que presencia ou causa. Cada pessoa que dá carona para ele se torna uma antena, um canal através do qual ele pode experienciar sofrimento à distância. É por isso que as vítimas desenvolvem capacidades de premonição. Elas estão permanentemente sintonizadas na frequência da desgraça. O homem do terno preto não é um fantasma comum ou um espírito perdido. É algo muito mais antigo e predatório, uma entidade que compreendeu como usar nossa própria compaixão contra nós, nossa tendência natural de ajudar quem parece precisar. Roberto descobriu isso da pior forma possível no ano passado. Ele começou a sonhar com acidentes que aconteceriam em locais específicos, sempre nas mesmas estradas onde avistaram o homem do terno preto ao longo das décadas. Quando ele tentou evitar essas rotas, descobriu que não conseguia. Algo o compelia a estar presente nos momentos exatos das tragédias, como se ele fosse um componente necessário para que os acidentes acontecessem. Roberto se tornou uma testemunha profissional do sofrimento, condenado a presenciar morte e destruição para alimentar a fome insaciável da entidade que o marcou naquela noite chuvosa. Maria Clara enfrentou uma descoberta ainda mais assustadora. As pessoas próximas a ela começaram a se acidentar com frequência incomum. Pequenos acidentes no início, tropeções, cortes, quedas sem explicação. Mas gradualmente os incidentes foram se tornando mais graves. Ela percebeu que sua presença estava atraindo desgraça para todos ao seu redor, como se ela fosse um imã para o azar. Um farol que sinalizava para forças sobrenaturais onde encontrar novas vítimas. A família Silva descobriu que mudanças de endereço não resolvem o problema. O homem do terno preto os encontrou em 3 cidades diferentes, sempre aparecendo nos mesmos horários, sempre observando da mesma forma silenciosa. Marcos tentou confrontar a entidade uma noite, saindo de casa propositalmente às 3:30 da manhã. Ele queria respostas sobre o que havia acontecido com sua família. O que descobriu foi que algumas perguntas não devem ser feitas. O homem do terno preto estava esperando por ele na garagem, como se soubesse exatamente quando Marcos tomaria essa decisão. Quando Marcos tentou falar, a entidade simplesmente apontou para o céu. Marcos olhou para cima e viu algo que nunca conseguiu descrever adequadamente. Uma escuridão que se movia entre as nuvens, algo vasto demais para ser compreendido pela mente humana. Ele desmaiou imediatamente. Quando acordou, estava de volta na cama, ao lado da esposa. Carla disse que ele nunca havia saído do quarto, mas Marcos sabia que aquilo havia sido real, e sabia que agora a entidade estava ciente de que ele tentaria resistir. Os pesadelos da família se intensificaram depois desse incidente. Agora eles veem não apenas acidentes futuros, mas também algo que parece ser o lar original dessa entidade. Um lugar de escuridão perpétua, onde o sofrimento é a única moeda de valor. Existe uma coisa ainda mais assustadora sobre essa entidade. Os relatos recentes aumentaram 300% nos últimos 2 anos. O homem do terno preto está aparecendo com frequência cada vez maior, como se algo tivesse mudado em sua natureza ou necessidades. Investigadores notaram que os pontos de aparição estão se aproximando de centros urbanos. Durante décadas, ele se limitava a estradas rurais isoladas. Agora há relatos de avistamentos em rodovias próximas a grandes cidades. Pior ainda, algumas das vítimas mais recentes começaram a desaparecer completamente.
não mais acordando em hospitais ou postos de gasolina. Simplesmente desvanecendo sem deixar rastros. Carlos Mendoza, empresário de 42 anos, foi visto pela última vez dando carona para um homem de terno preto na Marginal de São Paulo. Seu carro foi encontrado uma semana depois no interior do Paraná, mas Carlos nunca mais foi visto. Beatriz Oliveira, professora de 36 anos, desapareceu após relatar por telefone que havia parado para ajudar alguém na rodovia dos Imigrantes. A ligação foi cortada abruptamente às 3h44 da manhã. Ela nunca chegou ao destino. O padrão é sempre o mesmo. A vítima faz contato com alguém próximo durante ou imediatamente após o encontro. Depois simplesmente some do mundo sem deixar explicações. As autoridades começaram a tratar esses casos como sequestros ou homicídios, mas nunca encontram evidências de crimes. As pessoas simplesmente deixam de existir no momento em que cruzam com o homem do terno preto. Existe uma teoria de que essa entidade está evoluindo, que depois de décadas se alimentando de trauma à distância através de suas vítimas marcadas, agora ela precisa de algo mais direto. Algo que só pode obter mantendo as pessoas permanentemente sob seu controle. Se isso for verdade, significa que dar carona para o homem do terno preto não é mais apenas uma experiência traumática temporária. É uma sentença de desaparecimento completo. Roberto, o caminhoneiro, confirmou essa teoria recentemente. Ele relatou que as visões de acidentes estão ficando mais intensas e frequentes, como se a entidade estivesse demandando mais energia dele a cada dia que passa. Ele também começou a ver outros como ele, pessoas que claramente tiveram encontros similares e agora vagam pelas estradas como zumbis emocionais, todos dirigindo sem destino aparente, todos com a mesma expressão vazia nos olhos. Maria Clara fez uma descoberta ainda mais perturbadora. Ela percebeu que pode sentir a presença de outras vítimas da entidade, como se todas estivessem conectadas em uma rede invisível de sofrimento compartilhado. Através dessa conexão, ela descobriu que existem centenas de pessoas marcadas espalhadas pelo país, todas carregando o mesmo fardo, todas servindo involuntariamente aos propósitos da mesma entidade sombria. A família Silva relata que as aparições do homem do terno preto em sua casa estão se tornando mais físicas. Antes ele apenas observava à distância. Agora deixa marcas de sua presença. Pegadas na lama do jardim, impressões digitais nas janelas, mensagens escritas no espelho do banheiro. As mensagens são sempre as mesmas, coordenadas geográficas seguidas de horários específicos. Quando a família verificou essas informações, descobriram que sempre correspondem a locais onde tragédias acontecerão nos dias seguintes. A entidade está usando a família como uma central de informações sobre futuros sofrimentos. Eles se tornaram secretários involuntários de uma agenda macabra que se estende por todo o território nacional. Marcos tentou ignorar as mensagens, mas descobriu que isso tem consequências terríveis. Quando ele não presta atenção às coordenadas, as tragédias que acontecem nesses locais são significativamente piores, como se a entidade punisse sua desobediência, intensificando o sofrimento das vítimas. Se algum dia você estiver dirigindo sozinho pela madrugada e vir um homem de terno preto pedindo carona, não pare, porque alguns favores custam mais do que você pode imaginar. Não importa o quanto ele pareça inofensivo, não importa se você sente pena ou tem impulsos de ajudar. Essa criatura existe há décadas, se aproveitando exatamente desses sentimentos humanos para encontrar novas vítimas. E se você já deu carona para ele, se já sentiu aquele frio sobrenatural e perdeu horas de memória em uma estrada deserta, então talvez seja tarde demais para escapar. Você pode já estar conectado para sempre a algo que não deveria existir no nosso mundo. As vítimas que ainda estão por aí, vagando pelas estradas ou sofrendo com visões em suas casas, são a prova de que alguns encontros deixam marcas permanentes na alma humana, marcas que transformam pessoas comuns em instrumentos de uma inteligência predatória que compreende nossos medos melhor do que nós mesmos.